Senhora Presidente, senhores senadores, ao longo do ano de 2015, eu fui designado pela minha bancada, o PMDB, especialmente pelo meu líder, Eunício Oliveira, para ser o relator do orçamento do Ministério dos Transportes. Com muito esforço, com muita dedicação, de minha parte e de minha equipe técnica, e com a colaboração dos meus amigos da Comissão de Orçamento, senadores e deputados, conseguimos aprovar no orçamento do Ministério dos Transportes e hoje no orçamento da União Brasileira, uma dotação de 165 milhões para que possamos iniciar uma das obras de infraestrutura mais desejadas pelos paraibanos, que é a duplicação da BR-230 no trecho compreendido entre Campina Grande e Cajazeiras, num total de 350 quilômetros. Já foi feito o projeto de viabilidade econômica e de meio ambiente do primeiro trecho de 33 quilômetros entre Campina Grande e a chamada Praça do Mundo, ou a comunidade chamada Farinha. É o trecho mais crítico, porque por lá transita o maior número de veículos, seja carretas, ônibus e automóveis e veículos de pequeno porte. É necessário, portanto, essa duplicação. E antes de continuar, eu gostaria aqui de rememorar a década de 90, senador Anastasia, Vossa Excelência, que foi um grande governador de Minas Gerais, um grande realizador. Na década de 90, quando eu estava aqui no Senado Federal, presidindo a Comissão de Assuntos Econômicos, eu lutei para que a Paraíba tivesse início as estradas duplicadas, porque isso era apenas um privilégio dos grandes estados do sul do país, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro. Naquela época, tivemos uma resistência muito grande pelo chamado DNR, que era o órgão encarregado do Ministério dos Transportes. Mas conseguimos a primeira aprovação, um trecho pequeno, entre Cabedelo, que é uma cidade portuária, que é o quilômetro zero da BR-230, o quilômetro zero da Transamazônica, um pequeno trecho, e conseguimos a aprovação dessa duplicação e os recursos federais, que em seguida foi transformada em obra delegada e realizada pelo governo do Estado, com recursos federais e com aprovação do DNR. Em seguida, o governador José Maranhão, ele, com muita determinação, conseguiu também a aprovação da duplicação entre João Pessoa e Campina Grande, num trecho maior, já de 125 quilômetros. Como obra delegada, ele fez mais de 60% dessa obra e o governador Cássio Cunha Lima concluiu esta obra. Hoje, ao transitar por esse trecho, Cabedelo e João Pessoa, Campina Grande, nós não temos como entender, pelo número de veículos que por lá transitam, como essa estrada poderia ser hoje sem ser duplicada. Então, foi uma obra que foi construída para o futuro e que, sem dúvidas, veio dar conforto e segurança a todos que transitam por aquela estrada. A Paraíba, senador Anastasia, com meu esforço naqueles anos de 90, consegui muitos recursos para modernizar as estradas paraibanas. E hoje as estradas federais da Paraíba são, de longe, consideradas as melhores estradas federais do Nordeste brasileiro. E por conta disso, por conta dessa qualidade,
é que existe uma preferência muito grande por parte dos caminhoneiros e transportadores para usar as nossas estradas, especialmente a BR-230, que corta de leste a oeste o estado da Paraíba. E por conta disso, repito, é que há uma necessidade absoluta, não só por conforto, mas, sobretudo, por segurança, que essa BR seja duplicada para evitar acidentes que têm acontecido com certa frequência e vidas sejam perdidas, vidas preciosas sejam perdidas naquele percurso. Ainda sobre a BR-230, o Ministério dos Transportes, com essa dotação para os 33 quilômetros, o Ministério do Transporte está trabalhando no sentido de, até março ou abril, fazer a licitação. E aí, o mais rapidamente, começar esta obra, porque ela podemos dizer, é emergencial do ponto de vista de infraestrutura e de segurança. Gostaria de falar também a respeito da transposição do Rio São Francisco, que vai beneficiar 4 estados nordestinos: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Mas, de longe, a Paraíba será o estado mais beneficiado, com aproximadamente 90 municípios que receberão os benefícios da transposição do Rio São Francisco. Até porque o nosso estado, senhora presidente, o estado da Paraíba, é o estado que tem o menor potencial hídrico de todo o país. E era fundamental que o projeto da transposição beneficiasse de forma consistente o nosso pequeno estado da Paraíba. Mas a notícia boa no momento é que estamos tendo no Nordeste, especialmente Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, chuvas que já estão em várias localidades, levando água para abastecer açudes que há 4, 5 anos não eram cheios, não recebiam a quantidade de água necessária para ultrapassar todo ano, em função da necessidade do seu uso e da evaporação da água. Essas chuvas estão sendo muito bem-vindas, ainda não com a regularidade que nós precisávamos, mas elas estão sendo muito bem-vindas porque elas vão resolver a questão hídrica emergencial, porque a transposição do Rio São Francisco chegará, apesar de ser uma obra que tem continuidade ininterrupta. Essas águas, o benefício da transposição só chegará a esses estados, especialmente a Paraíba, no final de 2016 ou no primeiro semestre de 2017. Então, nós precisávamos dessa colaboração da natureza para que resolvêssemos a questão hídrica de forma emergencial, abastecendo os nossos açudes de forma a dar tempo, aguardando o término dessas obras. E quero avisar também aos paraibanos que, para que a Paraíba receba o benefício da transposição do Rio São Francisco, é necessário, tecnicamente, que 3 barragens sejam recuperadas. São as barragens de Engenheiro Ávidos, que abastece a região de Cajazeiras, a barragem de São Gonçalo, que abastece a região de Sousa, e a barragem de Poções, na cidade de Monteiro, que, por assim dizer, podemos chamar a caixa d'água de Campina Grande, que é uma cidade hoje com mais de 400 mil habitantes na sua zona urbana, e é abastecido pelo açude Epitácio Pessoa, inaugurado em 1959 pelo grande presidente Juscelino Kubitschek, naquela época com capacidade de 550 milhões de metros cúbicos, e hoje com aproximadamente 20%
já de assoreamento, portanto, com redução drástica da sua capacidade de acumulação. Essa barragem de Poções, no município de Monteiro, vai ser exatamente, repito, a caixa d'água da barragem Epitácio Pessoa, que vai abastecer não só Campina Grande, mas outros 18 municípios da região de Campina Grande. Portanto, são notícias alvissareiras do ponto de vista da questão hídrica, mas que nós recebemos com muita satisfação. Passei agora quase 2 semanas percorrendo o meu estado e verifiquei que existe já uma situação de pouca ou de menor preocupação em relação à questão hídrica face a essas chuvas que estão caindo não só na Paraíba, mas no Nordeste brasileiro. Mas, senhores senadores, senhoras senadoras, eu tive a satisfação também de, agora no final do ano, no mês de dezembro, ter tido um projeto na Comissão de Desenvolvimento Nacional, entre os projetos chamado Agenda Brasil. Eu tive o privilégio de um dos meus projetos ser escolhido, que é o projeto que trata da revitalização do Rio São Francisco, porque não adianta somente fazer a transposição, uma obra hídrica e de infraestrutura de grande porte, se daqui a 15, 20 ou 25 anos a gente não contar com a água do Rio São Francisco, que hoje tem menos de 5% correndo no seu leito. Então, é fundamental a transposição. E esse projeto de minha autoria, que foi aprovado em caráter terminativo e já remetido para a Câmara dos Deputados para ser aprovado o mais rapidamente possível, ele cria um percentual sobre o faturamento bruto das empresas que usam a água do Rio São Francisco para transformar em energia elétrica, especificamente a companhia Axesf e a Três Marias. Isso faz, com a cobrança desse percentual, cria-se um fundo permanente, definitivo, sem necessidade de recursos do orçamento ou do Tesouro Nacional, para que a transposição seja permanente. Foi um modelo que eu vi, que eu tomei conhecimento do rio Mississippi nos Estados Unidos, que desde 1910, que começou de forma definitiva, permanente e nunca parou um dia, o processo de revitalização, porque desta forma a compensação, poderíamos assim dizer, representa a compensação que o homem poderá dar à natureza no uso intensivo dos recursos dessa própria natureza. Então, foi um projeto de grande importância, porque a revitalização é tão importante quanto é a transposição do Rio São Francisco. E aí atende, com essa revitalização, atende também aos estados, especialmente ao estado da Bahia, que tem um carinho, que tem um apreço pelo grande patrimônio que é o Rio São Francisco, que começa em Minas Gerais, atravessa o estado da Bahia, na sua maior parte, e que sempre foi objeto da defesa intensiva de todas as pessoas e organizações que defendem com muito afinco o Rio São Francisco. E nós sabemos que é uma degradação do Rio São Francisco, especialmente nos seus afluentes, porque estão inseridos em terras particulares e, muitas vezes, os proprietários não têm a sensibilidade de zelar por esse grande patrimônio da natureza e terminam interferindo no bem maior que é o Rio São Francisco, chamado carinhosamente pelos nordestinos de o Velho Chico. Portanto, esse projeto, senhora presidente, da revitalização do Rio São Francisco é um presente, né, que nós, do Senado e do Congresso Nacional, daremos ao Velho Chico para a sua continuidade, para a sua permanência e para o benefício de todos os brasileiros que precisam do Rio São Francisco.
e, no caso da transposição, ele vai beneficiar e atender em caráter definitivo às necessidades hídricas de 12 milhões de brasileiros. Muito obrigado, senhor.